É sempre motivo de alegria estarmos juntos para mais um estudo dentro da Palavra de Deus. Nós continuamos o seminário Profecias para o Tempo do Fim. Você pode, se quiser, baixar gratuitamente todas essas palestras no nosso site www.profeciasparotempodofim.com.br. Na palestra de hoje, nós vamos estudar o capítulo 14 do livro do Apocalipse. Mas vamos estudar especificamente as 3 mensagens angélicas. Ao longo do seminário, nós muitas vezes tocamos, mencionamos e explicamos a primeira mensagem angélica. O faremos mais uma vez na aula de hoje. Vamos explicar nos mínimos detalhes a primeira mensagem angélica. E vamos também estudar a segunda mensagem e a terceira mensagem. Antes de nós entrarmos em Apocalipse 14, eu quero ler junto com vocês alguns versículos bíblicos que trazem promessas maravilhosas de Deus para cada um de nós. Por que eu quero ler essas promessas? Porque ao estudarmos as 3 mensagens angélicas, essas mensagens, embora sejam de esperança, sejam de gozo, de alegria para todos nós, elas trazem também advertências sérias e apresentam o juízo da parte de Deus. Então, para que mais uma vez você e eu entendamos que Deus é amor, eu quero ler alguns versículos bíblicos que falam a respeito desse Deus maravilhoso, do amor que Ele tem por cada um de nós e do plano especial, o plano da salvação, que Ele colocou em prática ao enviar Seu único Filho para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Vamos ler Atos 4, o versículo 12. Atos 4, o versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Em outras palavras, só Jesus Cristo salva. Em nenhum outro há salvação. O outro texto, João 6, o versículo 40. Porquanto esta é a vontade de meu Pai. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a vontade de meu Pai. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Todo aquele que vê o Filho e crê no Filho, esse tem a vida eterna. João 10, o versículo 10. Vejam que frase maravilhosa. Vejam que promessa maravilhosa feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. O Senhor Jesus morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Nós deveríamos ter morrido, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus assumiu o nosso lugar, pagou a nossa dívida, morreu na cruz do Calvário, para que tenhamos vida e vida em abundância. O próximo texto, Romanos 5, o versículo 1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé. Quando abraçamos a Jesus como Salvador e Senhor, quando abraçamos a graça e o sangue de Cristo em nossa vida, através da fé, nós naturalmente sentimos a paz que só Jesus pode nos oferecer. A paz de você colocar a cabeça no travesseiro à noite e logo pegar no sono. Porque para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. João 3, os versículos 14 a 17. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Senhor Jesus não veio julgar o mundo, não veio condenar o mundo. Ele veio para salvar o mundo. E se você ler os versículos posteriores aos que acabamos de ler, você vai ver o seguinte:
Jesus veio não para julgar, veio para salvar. Mas a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus veio para nos dar a vida eterna, mas infelizmente muitos preferem o mundo, muitos preferem recusar a salvação que o Senhor Jesus gratuitamente nos oferece. No dia do juízo, não pensem que Deus vai olhar para cada um e vai dizer: no dia tal você fez isso, 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 ou no outro dia você fez isso, isso, aquilo. Já ensinamos, já estudamos, ao estudarmos sobre o juízo, que há livros no céu. Entre esses livros há o livro das atitudes, onde tudo o que você fez, o livro memorial, tudo o que você fez de certo ou errado, estão registrados nesse livro. Mas no dia do juízo, Deus vai olhar para cada um de nós e vai simplesmente perguntar: quem foi que você amou mais? Quem foi que você amou mais? Quem amou mais a Jesus e o aceitou como Salvador e Senhor, terá como galardão a vida eterna. Quem amou mais o mundo, terá consequentemente a morte eterna. O julgamento é esse: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Próximo texto, Romanos 5, versículo 8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Jesus morreu por nós. Romanos 5, o versículo 8. Mas a todos quantos o receberam. Quantos, irmãos? Todos. Todos quantos o receberam. Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1, o versículo 12. Todo aquele que crê em Jesus é filho de Deus e tem a vida eterna. Primeira carta de João, 1 João 1, o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Muitas pessoas têm medo em relação, por exemplo, ao batismo. Não, pastor Mota, eu quero ser batizado, eu quero ser batizada. Mas o meu medo é que após o batismo eu possa tropeçar e cair. E é fato que após o batismo, embora não amemos mais o mundo, nós continuamos no mundo e somos fracos e pecadores. É possível que você tropece e caia, mas não fique preocupado, não tenha medo. Porque ao tropeçarmos e cairmos, se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Efésios 2, os versículos 8 e 9. Efésios 2, os versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Já estudamos aqui em outras aulas, quando estudamos sobre justificação, santificação, glorificação, que é a justificação pela graça, pelo sangue de Cristo, pela fé e pelas obras. Tudo que o Senhor nos dá é de graça, são presentes. Ou nós aceitamos, ou nós rejeitamos. Eu quero nesse momento orar por você. Se for o seu desejo sincero, você verá agora uma curta oração que vai aparecer no quadro. Se for o seu desejo, repita essas palavras junto comigo. Não é para você decorar a oração. Não é uma oração para você ficar recitando diariamente. Mas nesse momento, eu quero propor, se for o desejo sincero do seu coração, junto comigo, leia as palavras que estão no quadro que vai aparecer agora. Mas só leia, se isso representar realmente o desejo sincero do seu coração. Querido Deus, eu necessito do Senhor. Sinto muito por meus pecados e te peço que me perdoes. Creio que Jesus morreu por meus pecados. Entrego-te minha vida e recebo a Jesus como meu Salvador e Senhor. Torna-me o tipo de pessoa que queres que eu seja. Obrigado por me ouvires e me ajudares a seguir a Jesus. Em nome dele, amém. Nós já estudamos, queridos, que Deus tem uma igreja aqui na terra. Há uma igreja remanescente. Há uma igreja que foi instituída por Deus
para reparar todas as brechas e pregar toda a verdade. Há uma igreja que tem a mesma missão que João Batista teve. Assim como João Batista preparou o mundo para a primeira vinda de Jesus, há uma igreja que está preparando o mundo para a segunda vinda de Cristo. Em Apocalipse 14, nós encontramos as 3 mensagens angélicas. Essas 3 mensagens angélicas, elas têm que ser pregadas antes da volta de Cristo Jesus. O Senhor Jesus nos exorta hoje, em João 5, o versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas dão testemunho de mim. Essa tríplice mensagem angélica, queridos, encontrada em Apocalipse 14, ela, como eu disse, prepara o mundo para a segunda vinda de Cristo. Nos versículos 14 a 16, abram a Bíblia, Apocalipse 14, eu vou ler os versículos 14 a 16. Nós vemos que logo após as 3 mensagens angélicas terem sido apresentadas, o Senhor Jesus volta a esse planeta. Vejam, Apocalipse 14, os versículos 14 a 16. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na boca uma coroa de ouro, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, logo após essas 3 mensagens angélicas serem pregadas, após a advertência ser dada a todas as pessoas da terra, o Senhor Jesus volta a esse planeta. A segunda vinda de Cristo é apresentada, é descrita em Apocalipse 14 como uma grande colheita. Jesus vem ceifar os seus, vem colher os seus, vem colher aqueles que o abraçaram como Salvador e Senhor. Que você e eu façamos parte desse grupo, o grupo daqueles que aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor, e que por ocasião da volta dele a esse planeta, estarão em pé com o rosto erguido, sabendo que serão colhidos, serão ceifados para o reino de Deus, para vivermos com ele para todo sempre nas mansões celestiais. Vamos ler então a primeira mensagem angélica, os versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz. Então notem, no versículo 6 há o preâmbulo. A mensagem propriamente dita está no versículo 7. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui está a primeira mensagem angélica. O que é evangelho, queridos? Você pode conferir depois na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 5, os versículos 14 a 19. Evangelho são as boas novas de salvação. Evangelho é a boa nova de que Jesus viveu uma vida perfeita, sem pecado, e morreu por cada um de nós. Essas 3 mensagens angélicas apresentam boas novas. A primeira mensagem é: temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Vejam bem, queridos, quando estudamos aqui o 4º mandamento, nós vimos claramente dentro da palavra do Senhor que há uma relação muito íntima entre o 4º mandamento e a primeira mensagem angélica. Mesmo teólogos que não são adventistas do 7º dia, veem uma relação entre a primeira mensagem angélica e o 4º mandamento. Por quê? No 4º mandamento, nós vemos o motivo pelo qual devemos guardar o sábado. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Em Apocalipse 14, os versículos 6 e 7, na primeira mensagem angélica, há as mesmas palavras. Adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Vejam, são tantas palavras iguais.
a Êxodo 20, os versículos 8 em diante. Então, ou é muita coincidência, ou há uma relação íntima entre o quarto mandamento e a primeira mensagem angélica. E sabemos qual é essa relação. Vejam bem, queridos, o Senhor Deus quer ser adorado e deve ser adorado todos os dias da semana. Mas Ele escolheu um dia especial para estarmos em comunhão com Ele. Um dia que devemos cessar todas as atividades seculares e tomarmos o dia para estarmos louvando ao nosso Deus, em comunhão com Ele, fazendo bem, estudando a Sua palavra, vivendo em família, em comunidade. Esse dia, como já estudamos, é o sábado. A primeira mensagem angélica, queridos, diz que nós devemos adorar aquele que fez. O que está em jogo aqui é a verdadeira adoração. É a criatura adorando o Criador. Não da forma como a criatura quer. Nós devemos adorar o Criador da forma como o Criador exige ser adorado. Por que nós devemos adorar a Deus e dar-lhe glória? Porque é chegada a hora do seu juízo. Quando eu era criança e ouvia a primeira mensagem angélica, eu confesso que eu tinha um pouco de medo. Temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. Já vimos que temer a Deus não é ter medo, como você tem medo de um cachorro raivoso, de uma bala perdida, de um assalto relâmpago, de um acidente. Temer a Deus significa amá-lo sobre todas as coisas. Dar glória a Deus, queridos, não é só ficar na igreja, oh glória, aleluia, amém, pode ser isso também. Mas dar glória a Deus é conferir a Deus o peso, o valor que Ele realmente merece em nossa vida, porque Ele é o proprietário legítimo da nossa vida. Dele é a terra e tudo que nela contém. Por isso devemos dar glória a Deus. E juízo, queridos, para aquele que não abraçou a Jesus como Salvador e Senhor, é dia de ranger de dentes, tristeza, lágrimas. Mas para nós, cristãos verdadeiros, que abraçamos a Jesus como Salvador e Senhor, o dia do juízo é dia de alegria, de libertação, de festa. Lembre-se do Yom Kippur, o dia do juízo para Israel. Era um dia solene. Aqueles que não haviam confessado os pecados deveriam ser afastados do convívio do povo. Mas para aqueles que haviam abraçado a Jesus como Salvador e Senhor, era dia de alegria, de festa, de libertação. Juízo também é sinônimo de libertação. Então é uma boa nova. Não tenham medo. Amem a Deus sobre todas as coisas. Confiram a Deus o valor que Ele realmente merece, porque está chegando o grande dia da nossa libertação. Queridos, dar glória a Deus também significa viver como um verdadeiro cristão, em qualquer circunstância. Dar glória a Deus é amá-lo sobre todas as coisas e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. É você repartir o pão, é você ajudar um pobre, é você viver de acordo com a palavra, dar um bom testemunho a respeito de Jesus, amar as pessoas que te cercam e fazer o possível e às vezes até o impossível para que as pessoas encontrem o caminho que leva rumo à Canaã celestial. E o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Dar glória a Deus é também dar um bom testemunho a respeito de Jesus, é viver como um verdadeiro cristão em toda e qualquer circunstância. É chegada a hora do juízo. Juízo também, queridos, é libertação. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Deus nos convoca para adorá-lo da forma como Ele quer ser adorado. Tomemos uma posição sincera ao lado de Jesus. A segunda mensagem angélica é o versículo 8. Vamos ler. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Caiu a grande Babilônia. Como nós já sabemos, porque estudamos em aulas anteriores, Babilônia na profecia simboliza confusão religiosa. A segunda mensagem angélica adverte-nos contra o comprometimento da nossa fé. A segunda mensagem angélica nos adverte sobre o comprometimento da nossa fé. Apocalipse 17 retrata a Babilônia como uma mulher imoral. Você pode ler Apocalipse 17, versículo 5. Essa mulher é posta em contraste com a mulher pura de Apocalipse, o capítulo 12.
que representa a igreja cristã. Então, Babilônia é representada em Apocalipse 17, versículo 5, como uma grande prostituta. Você sabe que mulher em profecia é símbolo de igreja. Deus tem uma igreja pura aqui na terra, uma igreja remanescente. É aquela igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Como já estudamos numa outra aula, quando estudamos qual é a igreja verdadeira. Entenda uma coisa, amados irmãos em Cristo. Ensinos que se opõem à palavra de Deus, se aceitos, nos levarão ao fracasso final. Precisamos assegurar-nos de que estamos apegados às verdades que o próprio Deus revelou. Olha, eu sei que é errado ter imagem de escultura em casa, mas eu vou manter porque foi um presente da minha avó, do meu avô, foi a mamãe que me deu. Então eu quero guardar, é só uma lembrança. Cuidado, essas decisões diárias, né, vão nos levar a uma decisão final. E qualquer decisão que tomarmos contrária à palavra de Deus vai nos trazer consequências eternas. Então você tem estudado conosco a Bíblia, tem estudado a palavra do Senhor, e é necessário que você se comprometa ao lado da verdade, porque não dá para ficar em cima do muro, queridos. Dá para ficar em cima do muro em relação à política, em relação a futebol, em relação a uma série de assuntos. Você pode até tentar ficar em cima do muro. Em relação às doutrinas bíblicas, não dá. Ou você está ao lado de Deus ou contra Deus. As decisões que você toma em sua vida espiritual, ou são decisões que vão te levar para a vida eterna ou para a morte eterna. Deus chama o povo para sair de Babilônia. Caiu Babilônia. E há um grande apelo feito por Deus: sai dela, povo meu, saiam de Babilônia. Babilônia significa confusão religiosa. Uma grande parte das igrejas se afastaram do assim diz o Senhor. Há uma confusão muito grande. Centenas, milhares de denominações cristãs, cada uma pregando uma coisa diferente. Algumas até pregam uma ou outra verdade, mas a única igreja que prega toda a verdade é a igreja remanescente, a igreja adventista do sétimo dia. Deus faz um apelo para você: deixar a Babilônia, deixar a confusão religiosa que há no mundo afora e tomar uma posição definitiva e sincera ao lado de Jesus, ao lado da verdade, e fazendo parte da única igreja nesse planeta que prega toda a verdade. Deus chama o povo para sair de Babilônia e se dedicar devotadamente a Jesus. Ele quer um povo que deseje segui-lo em todos os pontos, e não apenas em pontos de sua livre escolha. Ah não, isso aqui eu aceito, isso aqui eu vou fazer. Ah, isso aqui está na Bíblia, mas para mim não dá certo. Não é assim que funciona. Deus quer um povo que deseje servi-lo em todos os pontos, e não só aquilo que você quer, não só aquilo que você acha que é bom para a tua vida. Ah não, isso aqui dá para eu fazer, isso aqui eu acho legal, isso aqui eu vou colocar em prática. Agora, já esses outros ensinamentos para mim não servem. Como que não serve? É um pacote, querido. Ou você pega tudo ou não pega nada. Não dá para você dizer: isso eu faço, isso eu não faço, isso eu quero, isso eu não quero. Você tem o livre-arbítrio e o direito de escolher servir a Deus ou não servir. Agora, se você escolher servir a Deus, você vai ter que segui-lo em todas as coisas, vai ter que servi-lo em tudo que Ele exigir, não só em alguns pontos que você acha que são bons para você. Um relacionamento, queridos, saudável com Cristo, reproduz-se numa ligação de amor, num relacionamento de amor. Eu faço a vontade do meu Pai, não porque eu sou obrigado, mas porque eu amo. Eu compro presentes para meus filhos e procuro fazer o melhor para eles em relação à educação, à alimentação, não porque eu sou obrigado, mas porque eu os amo. Eu procuro fazer o melhor para minha esposa, não porque eu sou obrigado, mas porque eu a amo. Quando você ama, você procura fazer a pessoa feliz. Se eu amo Jesus e eu o amo porque Ele me amou primeiro, eu vou perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Terceira mensagem angélica, Apocalipse 14, os versículos 9 a 11. Seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz:
Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Não vou entrar agora nos mínimos detalhes sobre a marca da besta, porque nós estudamos isso exaustivamente ao estudarmos Apocalipse capítulo 13, o selo de Deus e a marca da besta. Se você perdeu essa palestra, então assista no nosso site www.profeciasparotempodofim.com.br, está a palestra de graça ali, ou através do DVD. O fato é o seguinte: há uma condenação eterna para aqueles que se recusam em fazer a vontade de Deus. Aqueles que deliberadamente tomam uma posição contrária à vontade do nosso Deus. Esses versos descrevem a punição e o tormento que resultam da persistente recusa ao dom gratuito da vida eterna em Jesus. Quem recebe esse castigo? Aqueles que adoram a besta e a sua imagem. O que está em jogo é a verdadeira adoração. O que está em jogo, queridos, é a verdadeira adoração. Quem você decidiu adorar? O Deus verdadeiro? Se você decidiu adorar o Deus verdadeiro, consequentemente, você deve buscar a palavra de Deus para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para você e para a sua família. Agora, se você se recusar a receber o convite gratuito que o Senhor Deus oferece através de Jesus a cada um de nós, infelizmente, você vai receber a punição eterna. Por que eu li vários versículos no início da palestra, mostrando o amor de Deus? Para que ao chegar nesse momento da palestra, que você possa entender, queridos, que Deus é amor. A punição vem porque seres humanos, por livre e espontânea vontade, decidiram não seguir a Jesus. E essas pessoas não seriam felizes no céu. Não seriam felizes. Porque elas amam o mundo e as coisas que há no mundo. A mensagem do terceiro anjo, meu amado irmão, exige uma decisão. Há duas opções oferecidas a cada ser humano no mundo. Já disse, não dá para ficar em cima do muro. Há duas opções. Você precisa decidir ou uma ou outra. Primeira opção, adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca. Segunda opção, rejeitar a autoridade da besta e permanecer, fiel a Jesus, obedecendo os seus mandamentos. Há duas opções. Eu aceito a Deus, aceito a Jesus como meu Salvador e Senhor, faço a sua vontade e tenho a vida eterna. Ou recuso a salvação que Jesus me dá. Ou até me torno um religioso, mas não abraço toda a verdade. Prefiro continuar vivendo em Babilônia, na confusão religiosa que há por aí. Ah não, eu estou nessa igreja porque eu acho mais legal. Eu gosto do pastor, eu gosto do fulano de tal, eu gosto do coral, o louvor é mais renovado, o pessoal fala em línguas lá, o povo é mais agitado. Então eu prefiro ficar em Babilônia. É uma decisão que você vai tomar. Deus está clamando hoje, saia de Babilônia. Abrace a Jesus como Salvador e Senhor e aceite guardar toda a verdade bíblica. Você vai ter uma vida melhor hoje, mas acima de tudo, a vida eterna. Note como essa mensagem, a terceira mensagem angélica, ela é comparada com a primeira mensagem. Vejam como a terceira mensagem é comparada com a primeira mensagem. O primeiro anjo conclama a adoração de Jesus. O terceiro adverte contra a adoração da besta. Insisto, o que está em jogo não é só uma questão de dia ou dias. Não é só uma questão se é o sábado ou domingo. A questão é essa, gira em torno, do dia de guarda, do estado do homem na morte e outras verdades bíblicas que foram derrubadas, pelas falsas denominações cristãs que há por aí. Babilônia,
Mas Deus tem uma verdade. O que está realmente em jogo é a verdadeira adoração. Numa aula anterior, no início do nosso seminário, eu lancei a seguinte questão. Vamos recapitular uma aula anterior. Eu perguntei, Caim deu o melhor que ele tinha para Deus? E eu me lembro que, ao fazer a pergunta, o público que estava assistindo a palestra ao vivo, ficaram divididos, alguns disseram sim, outros não. O fato é o seguinte, Caim deu o melhor que tinha para Deus. Caim não pegou meia dúzia de frutos podres embaixo da árvore e entregou para Deus como oferta. Caim deu o que ele tinha de melhor. Deus aceitou ou não? Não aceitou. Não é porque Deus é intransigente, é um Deus tirano, não é isso não. É que Deus simplesmente exige ser adorado da forma como Ele quer ser adorado. É Ele que decide, Ele é Deus. É Deus que diz, eu quero ser adorado de tal forma. E Deus exigia como sacrifício um cordeiro. Então Caim pode ter dado o que ele achava que era o melhor, mas não era aquilo que Deus exigia. Há hoje vários cristãos modernos que usam esse argumento, não, o melhor que eu posso fazer é isso. Não, a melhor maneira que eu posso viver é assim. Não é você que vai decidir o que é melhor e o que é pior. Deus é que decide. Você tem que adorá-lo da forma como Ele exige ser adorado. O que você pode fazer, e Deus lhe dá esse direito, essa liberdade, é você escolher adorá-lo ou não. Deus te dá essa liberdade, o livre-arbítrio. Você pode adorá-lo ou não. Mas se você escolher adorá-lo, terá que fazê-lo da forma como Ele exige. Esses dois tipos de adoração têm consequências de vida ou morte eterna. Consequências eternas. O que está em jogo é a sua vida eterna. Nós precisamos tomar uma decisão. Deus tem uma igreja nesse planeta, débil, uma igreja defeituosa, cheia de problemas, de dificuldades. A igreja não é um museu, não é uma galeria de artes. A igreja é um hospital. Há pessoas falhas, há pessoas pecadoras, mas há uma igreja na face da terra que prega toda a verdade bíblica. A igreja remanescente, a igreja adventista do sétimo dia. E Deus faz um alto clamor para as pessoas sinceras. O próprio Senhor Jesus disse, eu tenho ovelhas que ainda não são desse aprisco. Há muitas pessoas sinceras que ainda estão em Babilônia, nas falsas denominações. Denominações que não pregam toda a verdade. Algumas até pregam algumas verdades, mas não toda a verdade. Então há um alto clamor para as pessoas saírem de Babilônia e fazerem parte de um povo que espera a volta de Cristo Jesus. Jesus está à porta do seu coração batendo nesse momento. Há uma igreja remanescente. E há uma igreja remanescente porque há um Deus que cuida dessa igreja. 3 mensagens angélicas serão pregadas antes da volta de Cristo Jesus. Você já sabe quais são as 3 mensagens. E elas já estão sendo pregadas há muito tempo. Temos advertido o mundo, em breve o Senhor Jesus voltará. Qual vai ser a sua decisão? Ao lado da verdade ou contra a verdade? Vai aceitar a Jesus como seu Salvador e Senhor? Salvador e Senhor? Muitos aceitam como Salvador, mas não querem aceitar como Senhor. O próprio Senhor Jesus disse, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não guardam os meus mandamentos? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que está na Bíblia Sagrada? Então, se você aceita Jesus como Salvador e Senhor, faça parte da igreja remanescente, a igreja que vai estar em pé, quando Cristo voltar em poder e grande glória. Abrace Jesus e abrace toda a verdade. Você vai ter uma vida melhor hoje, mas acima de tudo, a vida eterna. Eu oro para que essa seja a sua decisão sincera. Oremos. Amado Pai Celestial, estudamos 3 mensagens angélicas de Apocalipse, o capítulo 14. Sabemos que logo após essas mensagens serem pregadas, o Senhor Jesus voltará em poder e grande glória. A tua igreja tem pregado essas verdades já há algum tempo. Temos feito o possível, Senhor,
dentro das nossas possibilidades, da nossa fraqueza, da nossa pequenez, para prepararmos um mundo para a volta de Jesus. Que o Teu Santo Espírito complete essa obra. Que o Teu Santo Espírito possa tocar na mente e no coração de cada pessoa que ouviu essa palestra. E que eles possam tomar uma decisão definitiva ao lado de Jesus. Que essas pessoas possam tomar uma decisão definitiva ao lado de Cristo e ao lado da verdade. Abençoe a cada um de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Que nós possamos ter certeza absoluta de que quando Cristo Jesus voltar em poder e grande glória, estaremos preparados para recebermos das mãos dele a coroa da vida eterna, pois oramos em nome dele, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.